O fluido magnético, ele atuando em relação à pessoa que tem essa possibilidade, ele destrava aqueles canais que podem, por algum momento, estar impedindo que ela se exteriorize no transe sonambúlico. Então, através da transfusão do fluido vital, chamado de fluido magnético, pode-se induzir o médium a entrar em transe. Então, os espíritos ajudam com esta neutralização das ligações palpáveis dos sentidos, o amortecimento dos órgãos, e então o espírito pode sair do corpo de uma forma mais independente. Para você obter mais informações de como é este processo, procure no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Você vai ver que lá existe uma médium que é sonambúlica. E esta médium sonambúlica está sendo utilizada por alguns espíritos. Inclusive, André Luiz se surpreende porque uma das entidades mais endurecidas que está na reunião naquele dia, uma das piores que está ali, vai ser justamente acoplada ao corpo da médium que tem sonambulismo. Que está o corpo mais à vontade, para que ele possa tomar conta de forma mais intensa das energias, da vibração biológica. André se surpreende, porque havia outros médios, essa média que é tão delicada, ela tem tanta facilidade, por que vão pôr o elefante na loja de cristal? Justamente ali, vai quebrar tudo. Mas aí o André Luiz recebe a explicação do porquê que era necessário que aquele homem pudesse, aquele espírito daquele homem pudesse justamente utilizar aquele corpo. É um senhor de engenho, um homem que está cego no espírito. Um espírito desencarnado que está sem conseguir enxergar, mas ele é muito negativo, ele é muito agressivo, ele ainda carrega toda aquela arrogância do senhor de engenho. Então ele precisa sentir-se muito mais acoplado ao corpo. E então eles utilizam a médium que tem essa facilidade de desprender-se. Dá uma lida, Valdiner. No livro Nos Domínios da Mediunidade, você vai encontrar essa experiência. E na próxima semana, você vem aqui para explicar o começo. Como nós ainda vamos estar falando sobre sonambulismo, não vai ter problema. Você vem, anota aí a pergunta que você fez, escreva, e aí você vem com ela por escrito e tenta decifrar para a gente, para a nossa incapacidade, nossa ignorância, aquilo que você quis dizer, tá bom? Abraço para você, para a Zélia, para o Igor, aí na sua casa. É o único que fez a pergunta? Ah, legal. Então, agora aqui, alguém tem alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa sobre o sonambulismo até agora trabalhado? Fala, Rui. André, na semana passada você explicou uma experiência de transferência. Quando está fazendo a oração, o grupo longe, o médico demonstrou, através de técnica, a influência da oração, né, do magnetismo. Isso é o fluido magnético? Quando alguém faz uma oração para alguém, ele está transferindo isso? É a mesma, ou é energia vital? Qual o elemento? Bem, o que nós encontramos na literatura é exatamente essa ação vibratória, que sai de um foco e se endereça a outro. E isso não se dá apenas em relação a encarnados. Se você vai no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, o livro começa e ele se desenvolve todinho com base numa oração que uma menina chamada Evelina, de 14 anos, fez. E que não encontrou o destinatário no plano espiritual. A oração de Evelina se dirigia à sua mãe, desencarnada, pedindo ajuda para a sua madrasta, que está doente, muito doente na casa. Mas esta oração não pôde ser recebida pela mãe desencarnada. Então, ela repercute como uma força, como um fluido, uma vibração direcionada, mas que tinha tanta elevação, tinha tanta sinceridade, que não encontrando a pessoa a quem ela se dirigia, ela repercute nos planos superiores, ela vara a dimensão densa da matéria, onde os homens estão, e ela encontra, numa das câmaras de nosso lar,
o eco que capta a emanação. É um padrão elétrico. E então eles vão estudar o que está acontecendo com aquela prece que foi tão poderosa em termos tão penetrante, tão sincera, que foi capaz de romper esses ambientes trevosos, onde a massa mental humana cria verdadeiras capas densas, como petróleo vaporoso, e ela conseguiu passar por ali. E aí eles vêm estudar o que está acontecendo, porque Evelina, ela tinha uma ligação com a cidade Nosso Lar, ela era uma das almas que veio de Nosso Lar para continuar a evolução aqui. E por que essa prece não pôde ser atendida pela mãe, que tinha desencarnado? Porque, na verdade, o mal-estar da sua madrasta estava sendo produzida pela mãe. O espírito da sua mãe, a primeira esposa, é que estava atacando a madrasta. Nunca que ela poderia receber essa prece da sua filha. Então, o que você observa é que todas as nossas vibrações, elas são impulsos elétricos, impulsos magnéticos, que têm direção, que têm a nossa impressão digital, a nossa característica pessoal. E que chega ao destinatário exatamente por nós endereçarmos. Quando você ora por alguém, você está com a pessoa na sua mente. A sua vontade de ajudar é exatamente aquilo que põe a força positiva. E a ideia de quem vai receber é aquela que você pôs na mente a hora que pensou na pessoa. Quando alguém vai na casa espírita e fala assim, ai, sabe, eu trouxe essa toalha que é do meu marido, para benzer. Trouxe para benzer, para vocês dar um passe na toalha. Que aí eu levo para casa, não falo nada para ele, quando ele fizer a barba, ele passar assim, ele vai pegar todo o benzimento para ele. Isso da forma antiga, quando as pessoas não entendiam o funcionamento vibratório, podia até fazer algum sentido. Não é? Fazia aquela história de coar o café na cueca do carinha, para ele ficar apaixonado. Aquelas coisas de misticismo. Mas então o que a gente fala para a pessoa? A gente não diz que ela não entende lhufas de espiritismo, né? Porque ninguém é obrigado a entender. Mas quando você compreende o mecanismo vibratório, você diz para ela, olha, não precisa do pano, não precisa disso, não precisa da camisa, não precisa do pijama, não precisa de nada. Quando você se sentar, pense nele. Mas pense com amor, tá? Porque geralmente essa pessoa pode trazer até o pijama, mas fica com raiva. Tomara que esse pijama o cara consiga botar, eu consigo botar o pijama no porco espinho do meu marido. Ver se ele melhora. Se ele me dá sossego. Não adianta. Basta que a pessoa pense, ela vai ajudar a encaminhar a vibração e encaminhar a equipe de trabalhadores que pode até chegar lá. Mas o que acontece é que, nestes casos, nós estamos falando de uma ligação mental direcionada pela vontade da pessoa. Algumas pessoas fazem assim, ai, você vai rezar hoje? Bota meu nome lá. Lá no centro, o povo tem hábito de escrever o nome do povo, né? No papelzinho. Põe meu nome lá. Tudo bem, você até põe o nome lá. Mas você não conhece, você não está nem tão preocupado com a pessoa vai rezar, reza para mim. O ato de pôr o nome no papel não significa que você está emitindo alguma coisa. E quando você vai analisar determinadas ações do mundo espiritual, você percebe que as entidades responsáveis por este trabalho numa casa espírita, elas colocam aquelas centenas de nomes que foram escritas no caderno, por exemplo, sob uma visualização, seja com o adestramento visual do responsável, seja com um pequeno aparelho que eles passam, como se fosse um scanner, para identificar naquela lista quem realmente está precisando e quem colocou aquilo com unção de realmente pedir por aquela pessoa. Os outros ficam na fila aí. Agora, existe um outro tipo de vibração, que é quando você
pode emitir e pode pedir aos espíritos amigos que utilizem a sua vibração, o seu fluido vital, para melhorar a saúde de alguém. Tem uma pessoa doente no hospital. Você deseja muito que ela sare, que ela melhore, que ela se sinta forte. Só que você não pode ir fisicamente lá para transfundir a energia através do passe direto. Então, você pode recolher-se num quarto, pedir a Deus que te abençoe, que abençoe algum espírito amigo que possa levar o fluido que você tiver disponível, no caso o fluido vital, se for possível, para aplicar este fluido naquele a quem você deseja cooperar e se sobrar alguma coisa, em todo mundo que estiver lá no hospital. Isso também é possível. O mundo espiritual, desde que a pessoa detenha recursos plásticos, recursos fluídicos mais abundantes, pode extrair da pessoa esta força vital e transportá-la até lá. E isso acontece com a gente acordado, como também acontece com a gente dormindo. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, tem um caso muito interessante, em que Alexandre precisa ajudar uma velhinha a salvar o filho que está desencarnando antes da hora. Ele já está em processo de desencarnação. Então, quando ele vai ver a situação, além de lhe solicitar ajuda de um grupo espiritual que trabalha na superfície da crosta nesses casos, ele pede que tragam alguém que possa doar seus fluidos vitais. Um médium de doação de energia que esteja em condições de fazer a transfusão de energia. E eles encontram trazem este e Alexandre diz para ele: você vai ficar aqui agora onde eu estou e vai começar a doar energia para ele, enquanto eu vou trabalhar sobre ele com as energias que você vai doar. Ele está pegando um fluido vital disponível do corpo dele, somando com o seu desejo de ser útil, e Alexandre está agregando suas vibrações para recolocar no corpo físico o espírito está desencarnando. Não havia desencarnado ainda. Reequilibra o coração, refaz o funcionamento sistêmico, e então aquilo que parecia já a pré-morte se reverte. E ele disse depois para a mãe, que foi pedir ajuda: olha, faça o seu filho decidir o que ele tem que decidir nos próximos 5 meses, porque o reparo que nós fizemos no coração dele vai durar só isso, vai durar até isso se ele não desperdiçar. Mas se ele voltar a ser briguento, se ele voltar a ser irado, ele vai perder o que nós fizemos agora em pouco tempo. Avise-o para que ele se contenha. Se ele conseguir se manter em equilíbrio, ele tem 5 meses de moratória para terminar de resolver o que ele tem que resolver. Então, Rui, depende muito das circunstâncias, qual é o padrão de transferência de energia que acontece. Pode, inclusive, chegar a essa energia vital que os espíritos transportem para ajudar a recomposição de outro, ok?